Hoje, gente, estou aqui para falar sobre o primeiro episódio do Bake Off, que já falamos no começo do ano. Esse é o Bake Off normal. E o episódio começou com os participantes entrando e, por fim, os jurados e a apresentadora. O primeiro desafio era fazer um bolo que contasse a história da vida de cada um. O Júlio fez um bolo de massa amanteigada de chocolate com recheio de beijinho de abóbora e doce de abóbora. Na decoração, pasta americana. A Caroline, ela fez um bolo com a massa amanteigada de baunilha com recheios de doce de leite e outro de compota de maçã. E na decoração, pasta americana. A Albanida fez um bolo com massa amanteigada de laranja com baunilha com recheio de ameixa com coco e a decoração glacê real com coco ralado. Vanessa fez um bolo com massa de pão de ló de coco, com recheio de ganache de cumaru e geleia de cupuaçu. Luiz fez um bolo de massa amanteigada de baunilha com recheio de doce de ovos e doce de nozes e na decoração usou pasta americana. A Giovana fez um bolo com a massa amanteigada de chocolate com recheio de creme dos Alpes e pralinê de amendoim. E na decoração a pasta americana. A Tosca, ela fez um bolo com massa amanteigada de café e chocolate, recheio de brigadeiro de café com castanha de caju e na decoração usou buttercream com merengue suíço e pasta americana. O Mazinho, ele fez um bolo com a massa amanteigada de chocolate com raspa de laranja, com recheio de ganache de laranja e na decoração usou pasta americana. O Felipe, ele fez um bolo com massa chiffon black de chocolate com recheio de chibu de cumaru e geleia de frutas vermelhas e na decoração uma pasta americana e farofa de amendoim. O Gilead, ele fez um bolo com massa amanteigada de chocolate com recheio de brigadeiro preto e branco e na decoração usou pasta americana. A Flávia fez um bolo com a massa amanteigada de avelã com recheio de cappuccino e na decoração usou pasta americana. A Ana Clara fez um bolo com a massa amanteigada com 3 tipos de chocolate, com recheio de brigadeiro de castanha de caju e ganache de abacaxi. A Ananda, ela fez um bolo com a massa amanteigada de cacau, com recheio de ganache de cumaru e brigadeiro de damasco. Na decoração, ela usou uma pasta americana, papel de arroz e pintura. William fez um bolo com massa amanteigada de baunilha com recheio de ganache de chocolate meio amargo e pralinê de amendoim. Na decoração, ele usou pasta americana, aerografia e pinturas. Nathanael fez um bolo com a massa amanteigada de iogurte, com recheio de brigadeiro de farofa de amendoim e na decoração usou pasta americana stencil. Mariana fez um bolo com massa de pão de mel, com recheio de ganache de caramelo e buttercream de chocolate e na decoração usou buttercream de cardamomo e baunilha. O Jonatas, ele fez um bolo com massa amanteigada de baunilha com mirtilo, com recheio de 4 leites e frutas vermelhas e na decoração ele usou pasta americana. O Kaique, ele fez um bolo com a massa amanteigada de coco com recheio de brigadeiro de coco queimado e brigadeiro de laranja e na decoração ele usou buttercream suíço com pasta americana. Na prova, o Júlio colocou a abóbora para cozinhar no micro-ondas e deixou por meia hora lá, atrapalhando quem queria usar o micro-ondas, sendo que ele poderia usar para cozinhar outras formas, tipo forno ou uma panela. A Ana Clara, ela foi tirar as massas dela que estavam no Ultra, e aí na hora que ela foi tirar, uma das massas caiu. O bolo do William, ele deu uma queimada na parte de cima, e o Nathanael, ele deu uma leve queimada no recheio que ele estava fazendo. A abóbora, depois que o Júlio tirou, mesmo depois de meia hora, ainda estava crua, então, de qualquer jeito, ele teve que finalizar na panela. O bolo da Giovana estava desmoronando e a Ana Clara, ela quase não consegue entregar o bolo dela. O primeiro bolo da degustação foi o da Albanisa. O bolo estava meio complicado para cortar, porque a Beca claramente estava com dificuldade de tirar uma fatia dali. Olivia disse que o bolo estava bem úmido e que o casamento de tudo ali estava bem bom. Beca disse que
fazer uma camada só com coco não dava estabilidade. Próximo bolo foi da Tosca. Olivia disse que o equilíbrio do café com chocolate estava bem acertado. Próximo bolo foi do Mazinho. Olivia disse que a explosão de sabores na boca era interessante. Becca disse que o recheio estava no limite da textura. O próximo bolo foi da Mariana. Becca disse que o sabor estava perfeito, mas a massa estava um pouco seca. Próximo bolo foi da Giovana. Olivia disse que o recheio estava muito líquido. Próximo bolo foi do Gilead. Olivia disse que a consistência dos recheios era muito boa. Becca disse que a fatia era bem harmoniosa. Próximo bolo foi do Júlio. Olivia disse que era surpreendente e muito bom. Becca disse que sentiu falta do sabor da abóbora. Próximo bolo foi da Ana Clara. Olivia disse que não dava vontade de experimentar o bolo pelo fato de que o tabuleiro estava sujo. Quando cortou o bolo, a contenção de ganache estava enorme, tinha uma baita tala ali de contenção do ganache para aplicar a pasta americana. Olivier disse que o bolo estava muito denso. O próximo bolo foi da Ananda. Olivier disse que a camada de chocolate com maru era muito fina e sumia no conjunto. Becca disse que o brigadeiro podia estar mais cremoso e o damasco estava muito grande. O próximo bolo foi do Luiz. Becca disse que para o recheio dele, ele deveria ter usado amido em vez de colocar farinha de trigo. O próximo bolo foi da Carolina. Os jurados gostaram do recheio que tinha um toque caramelizado. O próximo bolo foi do Natanael. Olivia disse que o bolo estava ótimo. Becca disse que estava delicioso. O próximo bolo foi do Felipe. Olivia disse que colocaria menos cumaru, pois Vanessa Becca disse que o cumaru sumiu. O próximo bolo foi do Jonatas. Olivia disse que a geleia trazia o que ele esperava numa geleia de frutas vermelhas, que era sabor e acidez. Becca disse que a massa ficou muito tempo no forno. O próximo bolo foi do William. O gosto de queimado invadiu o bolo, então mesmo que ele tenha tirado a tampa, não adiantou. O próximo bolo foi da Flávia. Becca disse que ela fez boas escolhas, mas que foram mal executadas. O próximo bolo foi do Kaique. Os jurados falaram que os recheios estavam divinos. Partindo para a prova técnica, eles tinham que fazer uma delícia de merengue, que é formada por 6 discos de suspiro, sendo 2 discos cobertos com chocolate meio amargo, 2 discos cobertos com chocolate branco e 2 discos cobertos com a mistura desses chocolates. E entre as camadas de suspiro, tem camadas de ganache saborizados com pasta de castanha de caju. Com o recheio, eles tinham 2 camadas de ganache de chocolate meio amargo, 2 camadas de chocolate aerado meio amargo e 2 camadas aeradas de chocolate branco. Tudo saborizado com a pasta de castanha de caju. Na decoração, tinha arabesco de chocolate, placa de caramelo, placa de chocolate finalizado com dourado e castanha de caju caramelizado. Era só isso. No decorrer da prova, parecia uma feira. Porque era um brigando com o outro, era um alfinetando o outro chamando de cobre e não sei mais o que. E o povo que queria se concentrar não conseguia, que era uma baderna do caramba. Um negócio assim bacana, viu? Primeiro episódio. E aí foi pra degustação às cegas. Primeiro foi o Natanael. E estava bem estruturado, mas a decoração não estava completa. Nenhuma das camadas dele estava coberta com chocolate. As ganaches estavam boas. Próximo foi o Júlio. Faltou uma camada. O suspiro estava bem feito. Próximo foi a Tosca. Tinha todas as camadas. O suspiro muito bem feito. O próximo foi o Gilead. Tinha só 3 camadas. Não tinha a camada aerada de chocolate meio amargo. E a ganache estava boa. Próximo foi o Mazinho. Não tinha todos os discos. O merengue estava muito bom. E foi isso aí. Próximo foi Albaniza. Não tinha ganache aerada.
tinha dificuldade de cortar porque tinha muito chocolate entre as camadas e tinha muito resquício de açúcar também. Próximo foi a Giovana. O merengue não foi bem executado e foi isso aí. Próximo foi a Ana Clara. Tinha estrutura, faltou componentes na decoração. O merengue precisava de mais forno. Próximo foi o do Kaique. Faltou forno no merengue, mas o ganache estava gostoso. Próximo foi o Jonatas. Não tinha a ganache branca, o merengue estava perfeito. Próximo foi a Ananda. Tinha todas as camadas, merengue bem feito. E foi isso aí. Próximo foi a Caroline. Tinha todas as camadas, tinha todas as ganaches, mas tinha muito chocolate entre as camadas. Próximo foi o Felipe. Tinha todas as camadas, faltou forno para o merengue. Próximo foi a Vanessa. Não tinha todos os discos, tinha muito chocolate nas camadas. Próximo foi o William. Faltava elementos na decoração, não tinha chocolate entre as camadas. Próximo foi a Mariana. Tinha todos os discos bem apresentado, o merengue estava bem feito. E o próximo foi o Luiz. Não tinha todos os discos e também não tinha todas as ganaches. E ele aí ainda colocou chantilly em volta lá, porque sim. Próximo foi a Flávia e o último também. Não tinha todos os discos, o merengue faltava forno. E aí eles foram fazer o ranking do pior para o melhor. Foram decidir quem ia ser o mestre confeiteiro e o eliminado. O mestre confeiteiro foi o Natanael e o eliminado foi o Luiz. E foi isso aí que aconteceu no primeiro episódio. Muita coisa. E foi isso aí que aconteceu no primeiro episódio. Aconteceu bastante coisa até. Se você gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like. Compartilha comigo que gosta de bake-off, gosta de confeitaria. E até o próximo vídeo.